Então vamos lá, vamos começar primeiro conhecendo você, né? Sabendo de onde você vem, como é que você veio parar nesse universo de empreendedor, sua jornada, né? Profissional. Fala um pouquinho pra gente aí, pros nossos amigos e telespectadores aí conhecer um pouquinho mais de você. Legal. Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul. Meus pais foram... Meu pai foi transferido para a cidade de Goiânia. Eu tinha 3 anos de idade, os acompanhei, evidentemente. Cresci em Goiânia, né, me formei em Goiânia, fiz faculdade lá pela PUC, de administração, pós-graduações lá também. E foi lá onde eu tive meu contato com o empreendedorismo. Sou nascido em um lar cristão. Certo. E no nosso ambiente familiar, a gente lidava com um ambiente onde a minha família promovia, né, o empreendedorismo, já a inovação do jeito deles. Certo. Então, meu pai era um cara muito inventivo, né, ainda é, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. E ali a gente brinca, né, que fazia lá até as gambiarras dele lá, daquela época. E eu sou o 6º filho e tive a oportunidade de conviver com esse ambiente, né? Meu pai proporcionava, com meus irmãos e com meu sobrinho, que foi criado como meu irmão. E ele era um programador, né? Programava em algumas linguagens, trabalhava numa empresa. Quando ele chegava em casa, a gente sempre conversava sobre projetos. Eu lembro nitidamente disso. E em uma dessas conversas coincidiu com algo que eu estava vivendo, né, com a minha rotina ali, já trabalhava, e coincidiu com eu estar vivendo aquela fase de tirar a carteira de habilitação. Né, todo mundo já passou por isso. E aí você tem as etapas, uma delas é a prova teórica, a prova escrita. E aí você compra lá na banca, na época era uma banca você ia lá na banca de revista, comprava um caderninho com perguntas e respostas, lia aquilo e estudava. E lá na sala da minha casa eu lembro disso, assim, de falar, cara, que coisa chata de se fazer, estudar desse jeito. Não tinha estudado ainda sobre ensinar as pessoas, né? Enfim, não tinha nada de conhecimento técnico, mas a impressão que eu tinha já era que aquilo não funcionava. Meu sobrinho era programador, falei, vamos fazer um projeto aqui. E aí nós concebemos um projeto que era o Portal do Condutor. E o que o Portal do Condutor fazia? Era basicamente um site, né, onde a pessoa entrava, se cadastrava e acessava lá as perguntas, tinha lá múltiplas escolhas, ela fazia um simulado. Que ano que era isso, cara? Cara, há 20 anos atrás. 20 anos aí. Já tinha startup sem ainda existir o nome startup. Sim, não tinha chegado a esse nome aqui ainda. E o impressionante disso é justamente isso. Nasceu de uma necessidade, do inconformismo, né? Em algum momento, o Felipe não pôde participar, porque ele trabalhava. Isso não me parou, né? Fui atrás de uma equipe que fizesse. E desenvolvi isso. Aí você fala, cara, que coisa mobral hoje, né? Talvez o ChatGPT hoje já faça esse site para você em horas. Tá, mas na época, cara, 20 anos atrás, isso foi o ápice. Então, muita gente, talvez que esteja nos escutando, fez lá o nosso simulado sem saber, né, da origem dele. E foi isso, né? Tive a oportunidade de oferecer isso para vários Detrans, né, para órgãos ali de trânsito, para empresas. E a gente tinha banners lá no nosso site. Legal. De montadoras, né? E a partir daí foi onde eu nunca mais parei com o empreendedorismo. Muito bom, muito bom. Isso 2004, hein? 2005, né? Eu passei dos 40 há algum tempo, então de 18 para 19 anos, tem um chãozinho aí já, mais de 20 anos atrás. Muito bom, então já começa com essa jornada de resolver um problema que é uma necessidade. Perfeito. Então, é muito, muito importante. A gente vai explorar bastante esse assunto aí, né? Então, você é formado na área de administração, morou em Goiânia há um tempo. E como é que você veio parar em Brasília? Então, conheci uma pessoa, né, muito querida, uma morena,
me apaixonei, e por um acaso ela era brasiliense. Certo. Eu chamo ela de Cambanga, ela acha ruim, que ela não é Cambanga, ela nasceu aqui, e vim por esse motivo, né? Temos o Eduardo também brasiliense, nossa família está aqui há alguns anos já, já passou de 5 anos já aqui em Brasília. Ah, legal. Mas tem as raízes lá ainda, né? No sul. Eu ainda falo porta, ainda puxo ainda sou um goiano. E o povo empreendedor, né? Sim, senti bastante com a cultura brasileira, né? Sim. Aqui é diferente. É impressionante, é tão próximo e tão distante em questões de mentalidade. Sim. Não melhor, não pior, mas só diferente. Né? Características próprias, né? Exato. Né? Mas muito interessante, um ambiente muito oportuno aqui para se empreender. E muita oportunidade também, um oceano de possibilidades. Por isso que eu falei que a gente vai mergulhar no oceano de inovação aqui com alguém extremamente inovador. Eu falo de inovação como... não como uma competência, mas eu falo que é uma característica que cada um de nós temos, né? A competência é algo que eu desenvolvo, né? Mas o talento é algo que eu nasço com isso, né? Então eu acho que Deus colocou uma pitada de inovação em cada um de nós, né? Ver o novo. Por isso que a Bíblia sempre diz: eis que faço nova todas as coisas, né? E no original a palavra todas significa todas mesmo. É tudo. É verdade. Acho que eis que faço nova todas as coisas. É um dia novo, é um fôlego novo, é um relacionamento novo. Então o Senhor quer conosco todo dia essa inovação. E a gente não pode desprender disso. Então é importante isso, né? Então tem tudo a ver com aquilo que a gente faz nos negócios, né? Então a nossa fé se conecta diretamente com o nosso negócio. E uma coisa importante, Tarcísio, de mencionar é que às vezes as pessoas colocam um estereótipo, né? Isso. Fulano é inovador, nossa, olha quantas ideias que ele teve. Isso nada mais é do que se colocar nessa posição, você ser intencional. Porque tem muita coisa em nossa volta que pode ser melhorada. Já há vários tipos de soluções, mas tem muita coisa e muita oportunidade para ser explorada. Perfeito. E eu acho que nasce dessa necessidade que você falou, né? Você viu algo que poderia ser melhorado e você prontamente teve uma iniciativa, uma atitude, né? Então, às vezes, a inovação, ela começa na atitude, né? Não é nem numa ideia nova, mas às vezes numa atitude. Não, como eu posso fazer com que uma coisa possa dar mais resultado com menos esforço? Aí surge, talvez, a forma diferente de se fazer, né? Então não é no detalhe, a gente costuma falar muito na nossa área, no nosso ramo, né, de tecnologia, que inovação está sempre atrelada à tecnologia. Eu digo que tecnologia, o ser humano é a melhor tecnologia que existe, porque tecnologia, na minha visão, é como que eu posso fazer melhor em menos tempo. Como que eu posso melhorar a qualidade e diminuir o tempo em que se faz isso. Então o ser humano é uma tecnologia, tem se evoluído, a saúde, a quantidade de anos que a gente vive é muito mais do que se vivia antes, porque a tecnologia melhorou, né? Nossa maneira de viver, os alimentos, apesar de você ter muita coisa que piorou, muita coisa melhorou. Né? Então você trabalha com uma coisa que as esposas dos nossos amigos ali, as empreendedoras gostam, né? Chocolate. E apresentar de uma maneira diferente, né? É uma inovação. É verdade. Em um tipo de negócio que já está mais do que consolidado. Então, não é porque você trabalha em um segmento, em um mercado, que esse mercado está lá já estável, já ocorreram tantas mudanças que você não pode promover uma dessas mudanças, né? Uma das coisas que eu percebo muito é a pessoa ter algum tipo de ideia e ela dá um Google hoje, né? Tá fácil. E ele vê lá meia dúzia de pessoas executando. Cara, isso deveria te ser um incentivo. E a maioria das pessoas olha e fala assim, já tem a minha ideia. Não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que alguém percebeu e que existe essa necessidade. Mas você pode transformar essa inovação de uma forma que seja muito melhor do que o que estão fazendo. Verdade. Né? A gente se pega muito a ideia, mas no final das contas, o mais importante é quem está tocando. Não é pensar como é que eu vou criar algo melhor do que o iPhone. Não precisa desse exagero, eu acho que é algo que está perto, né? Então... Quais são suas dores? O que está te incomodando?
Onde você perde tempo que não precisava, não é? Delegar, né? Isso. Delegar e usar recursos, né? Sim. Mas fala um pouquinho aí, seguindo essa trilha de empreendedorismo, de inovação, Legal. você falou do seu negócio inicial, me fala um pouquinho das suas empresas, hoje o que você faz. Pode contar um pouco da sua história também até chegar aqui, que acho que vai se conectar muito. Aqui também é um canal de histórias, tá, gente? Então acho que é mais história aqui do que ensino, na verdade, porque as histórias ensinam cada vez melhor do que você dar algum insight, né? Então eu me conecto com você porque você tem uma história que em algum ponto se conecta com a minha, né? A sua dor, a sua vitória. Então isso que é viver em comunidade. Tarcísio, eu sou uma das pessoas que eu particularmente, né, conheço como alguém que mais fracassou, que mais errou. Poucas pessoas eu conheço Difícil admitir isso, né? com esse talento de errar. Impressionante. Errei em muitos negócios. É difícil, né? Porque a gente vem de meritocracia, né? Sim. Talvez deveria ser mais fácil para o cristão admitir, né? Eu já fui muito quebrado, né? Então já tive negócio de faturar mais de 1 milhão e quebrar um negócio. E aprender muito com isso, né? Tenho aprendido até hoje. Então, e um desses negócios é esse, né? Eu tive uma indústria de revestimentos, a gente vendia produtos para incorporadoras. Certo. E em algum momento, encurtando a história, eu quebrei. E eu nunca me esqueço, assim, eu já tinha um problema, o problema já estava lá. Eu falei, vai virar, o senhor vai me abençoar, vai dar certo, Tarcísio, vai dar certo. O que aconteceu? Em 6 meses que eu mantive a posição, eu consegui agravar o problema. Você se conecta com essa história? Eu consegui agravar esse problema. Em 6 meses. Então, eu deveria ter desapego ao LX, deveria ter desapegado. Não desapeguei. Em 6 meses eu agravei muito problema. Fechei. E algo que me chamou para de volta, já inovava dentro do negócio, mas de volta para esse segmento mais de tecnologia, foi justamente isso. Porque quando eu mantive essa posição e eu terminei de ferrar o negócio, eu já era especialista em finanças. Já tinha uma pós em finanças. Finanças e estratégia. Eu falei, cara, onde foi que eu errei? O que foi, senhor? O que o senhor tem para mim disso aqui? E aí eu percebi que não, o jogo não é sobre você saber fazer. Eu sabia, continuo sabendo. O jogo é sobre você está fazendo, você está colocando seu talento em prática. Sim. E aí foi onde nasceu hoje um dos nossos negócios, que é a Easy Numbers. Então, a Easy Numbers é uma empresa de gestão e contabilidade, mas a gente entrega a sua contabilidade é um pilar importante do negócio, mas nós estamos muito mais preocupados em te ajudar com a gestão. Tudo que você faz transforma-se em algum tipo de número. Entendi. E a gente te entrega isso para que, de uma forma clara, com linguagem simples, para que o empreendedor consiga tomar melhor as suas decisões. E como que você consegue transmitir essa informação? Você entra dentro da empresa, instala alguma coisa? Ele é um cliente, como que vai alimentar. ou seja, todo empresário ele tem a sua contabilidade. Nós somos um escritório tal qual esse. Nós nos diferenciamos naquilo que a gente entrega e como entrega. Tá. Entende? Então, a gente tem todo um método de trabalho, usa algumas tecnologias, agora IA também, né? A gente vai comentar um pouco disso. E é o que a gente faz. Então, a gente tem inúmeros cases aí de sucesso. Muito bom. E não só de sucesso, né? De chegar... Tive várias conversas difíceis, assim, de falar, ou você toma algum rumo, ou o melhor é fechar. Né? E com propriedade de causa, né? Então, já tive que ter essas decisões algumas vezes. Eu sei que é difícil, você desenvolve essa empatia, né? E aí você vai percebendo tudo aquilo que o Senhor te gerou de experiências sendo usado, sendo utilizado. Daqui a pouco é como se sacasse aquilo do bolso, né? Aquela experiência de falar assim. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem, isso é uma verdade. A gente estava conversando aqui, estávamos conversando antes, né, de startar o podcast, de que na hora dói demais, né? Na hora é muito difícil, mas vai fazer sentido. O fruto disso, quando você entende, né?
Sim. É muito, muito prazeroso. Tarcísio, e que bom que nós temos o Senhor. Graças a Deus nós o temos, né? Porque como seria se não tivesse? Não é verdade? Como cristão, na primeira vez que aconteceu, né, de quebrar bonito, assim, quebrar bem quebradinho, todo esfarelado, detalhes, né? Quebrar de onde podia quebrar? Não, tem uma parte inteira aqui, vamos quebrar também? Meio que o Jó ali, né? Você pensa em besteiras, sabe? E o executar ou não, muito provavelmente tá nessa fé de falar assim, não, tá bom, É a decisão, né? tá bom, tô aqui, tá bom, sabe? Você não entende, permanecer firme apesar de não entender. É um grande desafio, né? E isso eu já passei por isso também, é importante a gente entender isso, que é a próxima pergunta que eu iria te fazer mesmo. Como que nesse momento um homem de Deus que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, lógico que você tem a habilidade e capacitação para isso, a gente falou de competência, né? E você tem os talentos, você se reconhece nisso, mas em algum momento acontece uma mudança de rota, como é que a cabeça fica, né? Então você respondeu muito bem. Ainda bem que temos o Senhor, né? Porque é a nossa orientação. E aí eu comparo como os meus filhos, tenho 3 filhos, 2 gêmeos de 8 anos de idade. Você diz para ele, faça isso dessa forma. Ele não entende o que é. Mas você que está à frente dele em idade, em tempo, em sabedoria, sabe o porquê. E por mais que doa nele, se ele obedecer, ele vai conseguir chegar do outro lado. E uma chave que eu percebo é que quando você está no meio desse furacão, você fala assim, senhor, o senhor não está me vendo aqui? O senhor não está me vendo? Olha o que está acontecendo. Fui morar de favor, um colchão no chão, um quarto emprestado. O senhor não está me vendo? Olha aqui, de onde eu estava, onde o senhor aparentemente me promoveu, para onde eu estou agora. Sim. O senhor não está me vendo? E, para mim, uma chave decisiva, e talvez eu tenha aprendido isso só internalizar de fato agora, sendo pai, né? Dudu vai fazer 5 anos, Eduardo, que eu olho para ele e eu falo, cara, o que eu tenho é dele. O que eu tenho, tudo é dele. Só que é o seguinte, mesmo na minha limitação, mesmo na minha ignorância, em tantos aspectos, cara, ele só vai encostar a mão a hora que ele puder. Eu não vou destruir a vida do meu filho. Tem 5 anos, toma a chave do carro. Como que você faz isso? Dirige aí. Você não tem maturidade, não tem competência, não tem uma série de coisas. Aí, isso é uma chave que virou, eu falo assim, o senhor olha para mim de uma forma ainda mais apurada, com um amor muito maior do que eu tenho pelo meu filho. E aí, isso é importante lembrar, de você falar assim, não importa o que você está passando, o senhor não te quer nisso aqui. Mas se for necessário, ele vai usar. Ele vai usar isso até para te promover. Jesus, né, lá na Getsemane lá, olha, passa esse negócio de mim. Mas se não for para passar, vamos lá. Eu confio, eu vou passar. Exato. Né? Então, muito bom. E a partir disso, então, a Easy é um fruto de um teórico fracasso, né? Aparente fracasso. Aparente não, totalmente fracasso, né? Pelo menos sendo pragmático nas questões materiais, de você olhar e falar um completo desperdício, fracasso de tempo, uma série de coisas. Sim. Mas que ensinou todo... Sim, né? Olhando... Criou a estrutura que você não tinha. Sim, olhando nessa perspectiva materialista. Quem eu sou hoje, sem dúvida alguma, sou alguém menos pior graças a isso. E o que você considera nessa virada de chave lógico, você falou de orar, de falar com Deus, mas o que você considera que é fator chave aí nessa virada de falar assim, tudo bem, nesse não deu certo, mas eu vou continuar, eu vou pensar em algo diferente, se perguntar e agir sem medo de ter uma outra frustração? Tarcísio, lhe sendo muito honesto, você não desenvolve esse raciocínio, mesmo te contando isso, ali no turbilhão, você não adianta. Você vai lembrar, isso vem na sua mente, sabe? Não adianta. O que faz isso permanecer na sua vida e se tornar uma realidade da sua vida com o Senhor, sabe? Aí você começa a perceber
você está num buraco, mas que você também negligenciou muita coisa da sua vida com o Senhor. E não é sobre grandes coisas, é sobre aquilo que você tem para fazer. Sabe? Você começa a ver que você não tem orado. Aliás, tem 2 semanas que eu não oro. De repente você percebeu isso. Sabe? Você tem motivos para não orar, sua vida está um caos, você tem um monte de coisa, você arrumou outras atividades para tentar compor renda. Para quem é pai de família, mais difícil ainda. Mas nada disso é tão importante quanto a sua vida com Deus. E aí, de tanto dar cabeçada, você vai fazendo, vai. E ao se reconectar com o Senhor, você vai vendo lá a gentileza dele, o amor dele por você, e aí você vai lembrando. Ah, entendi isso. Tá bom. Deixa eu ficar em paz. Sabe? Jogar a ansiedade para ele. Quantas vezes eu não ajoelhei e assim era só. E não, eu saí de lá meia hora, 1 hora depois, com nada resolvido. Mas a ansiedade passou. E aí é mais um dia. É isso. Vivendo um dia após o outro. Até para você entender e sintetizar aqui o que ele tá, essa chave que ele está trazendo aqui, por isso que eu perguntei o fator chave, porque a gente pode traduzir o que ele está dizendo em simplesmente viva. Verdade. Porque quando você vive, você respira, e esse respirar já é o que? É introjetar Deus dentro. O entusiasmo é Deus dentro, né? Então, cada dia você vive aquele dia, né? Por mais que você não tenha clareza de tudo aquilo que você tem que fazer. Perfeito. Mas você faz aquilo que está às suas mãos, né? Como a palavra diz, é aquilo que me vier às mãos, né? Que te vier às mãos, faça de todo o coração, de todo entendimento, né? Com todas as tuas forças, né? Então, acho que essa é uma chave principal. E isso conecta muito com o que eu penso. Porque é exatamente isso. Você, às vezes, não tem a clareza do plano. Perfeito. Nesse determinado momento. Porque você está se recuperando. A resiliência, né? Tô voltando ao meu estado natural. E eu falo até da antifragilidade, que você tem que voltar e volte um pouco mais forte, porque é aprendendo as lições e fazendo de forma diferente. Agora, como fazer de forma diferente? É não cometendo os mesmos erros, né? Sim. E a gente põe pesos e medidas muito em algumas coisas e esquece do básico. Sabe, eu fui professor universitário por alguns anos, fui coordenador de universidade lá em Goiânia. Tive essa oportunidade. Sabe, e é muito bom, conhecimento é muito importante, sabe, tem muita técnica que é muito interessante de você começar a absorver, se dedicar em entender e conhecer. Sim. É muito importante essas coisas, mas elas não são o mais importante. O mais importante é você estar conectado com a fonte de todas as coisas, sabe, e que, por sinal, essa fonte ama muito a mim e a você. Sim. Né, a todos nós. E à medida que você avança nisso, tudo coopera. Tudo coopera. Você faz menos esforço para as coisas. Você aprende princípios maiores. Não é verdade? É verdade. Isso. Eu tenho até uma experiência para compartilhar. A gente tá abrindo um negócio novo agora, né? Graças a Deus, e Deus deu esse direcionamento. Os primeiros 30 dias, aí a questão da consciência. Uhum. Já tive essa oportunidade de fazer outras coisas para outras pessoas e para mim mesmo. Mas quando você se dedica e olha para aquilo dizendo assim, isso aqui só pode acontecer no prazo que eu tenho, só se o Senhor fizer. Jonatas, todos os dias, durante os primeiros 30 dias desse negócio, eu fiz uma lista. Todos os dias eu fazia uma folha assim, de tudo que eu tinha que resolver, 40, 50 coisas. E eu ia riscando cada uma delas. Eu ando com elas para até mostrar para os sócios, para os colaboradores. Claro. E eu pego aquela folha e mostro assim, ó. Isso aqui só foi feito porque Deus fez junto. Uau. Porque eu, pelas minhas forças ou pela minha capacidade, eu não conseguiria fazer. Porque uma ação desdobra em várias outras ações. Você tem que ligar para fulano, você tem que resolver com fulano, você tem que contactar um fornecedor, você tem que fechar um negócio. Como que você faz tudo isso e ainda trabalha, administra o caixa do seu negócio, administra funcionário, Sim. contratação e paciente e colaborador? Como que você faz tudo isso se não fosse o Senhor? Verdade. Então, é gostoso viver junto nesse dia a dia. E é bem o que você falou. Você tem que viver um dia de cada vez. Por mais que você não tenha força para fazer tudo, no final vai se resolver tudo. Vai se resolver. O Senhor, ele está muito empenhado
em nos desenvolver. Sim. Então, isso eu percebo claramente na minha vida. Existe o time do Senhor, uma coisa que eu tenho aprendido, que às vezes é uma privação e às vezes é uma prova ali para te lapidar. Em outros momentos, você parece repetir aquilo, mas é didático. Porque o Senhor, através da situação, mostra para nós que a gente consegue perceber de que, nossa, avancei. Uma situação semelhante lá atrás, passei por isso e eu não lidei assim. Tô tranquilo, ó, tomar um cafezinho aqui com minha Vai esposa, resolver. sem problema. Não tirou meu apetite. Até estava brincando, né, durante a quebra lá, ou as quebras já aconteceram mais de uma vez. Cara, jejuar é a coisa mais fácil que tinha. É, Porque você a perde a fome fome. de comer tinha ido embora. Eu falei, eu vou correr uma maratona aqui para ser algum tipo de preço, porque comer, né, já estava conversando, comer ficou fácil não comer. Então, é sobre isso, sobre esse turbilhão. Então, o Senhor quer nos tornar alguém maior, Sim. mais forte, isso o honra. E não Né? é pelo negócio em si, não é pela inovação em si, É. não é pelo executar em si, é pelo viver, é Sim. por essa rotina junto com ele, para você sentir realmente que você Perfeito. está conectado a algo maior, né? Perfeito. O método, o meio, aliás, o meio que o Senhor utilizou para mim e para você foram empreendimentos. Né? Às vezes, para outras pessoas é outro. É outra coisa. Para mim tem sido. E é legal que, assim, conecta com você que está aí do outro lado. Às vezes você tá enfrentando a mesma coisa, né? Não sabe o que fazer, tá demorando a tomar uma decisão, Sim. ou às vezes não tem com quem conversar, né? Sim. O que me ajudou muito, e talvez contigo também por esse lado, é os relacionamentos que a gente faz nessa jornada. Perfeito. Porque você tem gente que vai te apontar o dedo e dizer assim, tá vendo? Falei que não ia dar certo. Sim. Mas você tem muito mais pessoas ao seu lado que olha para você e espera que você peça ajuda, espere que você sente, e às vezes um conselho, né, às vezes um direcionamento, seja do pastor, seja de um líder, seja de um amigo empresário que já passou por isso, Perfeito. seja da sua esposa, acho que às vezes um insight com o filho brincando com o brinquedo gera isso. Então o relacionamento também sintetiza esse aprendizado, né? É verdade. Eu passei por uma experiência há alguns meses de receber lá os empreendedores do Oceano. A gente tinha uma loja aqui próximo, na Asa Sul, se conheceu lá. E aí recebendo lá, e em algum momento ali, eu saí para conversar com o Jaques, né? Querido aqui da Oceano. E, meu irmão, não foram 5 minutos de conversa. Falou, João, só, isso aqui. Meu irmão, se não for assim, como é que faz? Vai estar mantendo isso aqui por quê? Meu Deus do céu. Você precisa. Às vezes você já pensou nisso, mas você precisa de uma confirmação de alguém. E nesse ponto, Tarcísio, o que eu vejo é que às vezes a gente também confunde, porque a nossa fé é no Criador, assim, o Senhor, cara, quantas histórias, né? Maravilhosas, mirabolantes, que o Senhor simplesmente estava dando tudo, ia dar ruim. E aí você quer ser esse case, né? De sucesso. E eu experimentei isso algumas vezes. E às vezes você fica mal acostumado, você fala assim, não. Mais uma aí, Senhor, estou precisando de novo. Lembra aqui de mim. E nem sempre é isso. E a pessoa que está de fora, ela está menos emocionada, ela está vendo com clareza. Alguém que é maduro, que tem a ética para te falar, que quer o seu bem, isso é gente preciosa demais de você ter perto. Não, você não vai ter 50 pessoas assim, você não vai ter 10 pessoas assim. É uma meia dúzia. Né? E às vezes nem tá tão perto, é só eventualmente tá ali, já que a gente não consegue ficar próximo muito, né? Por conta da rotina dele, a minha, enfim. Mas aquele momento ali, meu irmão, alguém sendo usado pelo Senhor. E você se lembra em algum momento de decisão, que alguém te falou algo que faz sentido. Sim, porque tava lá a loja inteira, falou, vou fechar, não vou fechar. De novo, né? Errando de novo, então financeiramente, que o especialista em finanças vendo os números, falando, Senhor, ó, na matemática, 2 está dando 4, Senhor. Preciso que dê 7,5 aqui para dar certo. Não é? Então, toda essa confusão de sentimentos faz com que, se você tiver com essa rede de apoio, né, de gente que realmente quer o seu bem,
Meu irmão, você vai sofrer muito menos. Minha nossa. E esse é o objetivo que a gente tem aqui na igreja, de Sim. ter esse ministério, né? Às vezes as pessoas entendem que o Oceano Business aqui, ou que a igreja, a gente começou a promover, né? Já existia, mas a gente está trazendo uma inovação para esse momento do empresário, dessa mesa, né? Que a gente chama. Não é um clube de negócios. O negócio ele acontece naturalmente, né? Como aconteceu comigo, né? Depois de um ano e meio, o doutor Luciano procurou o Jacques e falou: eu tenho um sonho de abrir uma clínica, eu preciso abrir uma clínica. Legal. E eu já tinha um sonho há 5 anos atrás, junto com o Jacques, de abrir um negócio voltado para a saúde corporativa, que era a medicina do trabalho, na qual ele se especializou. Se Então, conectar. isso se conecta naturalmente, é orgânico, não Perfeito. precisa forçar a barra para isso. Perfeito. E não é um clube de networking, não é isso. É uma comunhão, é uma família que um apoia o outro. Perfeito. Então, para você que é empresário que nunca veio ou que já veio, a importância de sentar à mesa, 10 minutos, 15 minutos, você falou de 5 minutos conversando, Em pé. né? Em pé num corredor. Um corredor. Loja lá, tinha um corredor, a gente se encontrou, ele fez 3 ou 4 perguntas, né? Me senti muito à vontade de falar, eram perguntas pessoais do negócio, vou olhar assim. E é uma coisa engraçada, porque o empresário tem um pouco disso, né? Assim, não posso falar para qualquer pessoa. Até porque nem todo mundo vai entender o teu cenário, porque não está no mesmo universo. Esse ponto é muito favorável, o ambiente que vocês têm criado, né? Porque o que um irmão ganha fazendo isso? Sabe? Na verdade, ele que está se doando ali. Não é? Foram lá, tiveram um momento de confraternização, tudo, mas, irmão, a pessoa tem esposa, tem filho em casa. Sim. Tava chovendo nesse dia. E as pessoas não deixaram de ir. Não deixaram de ir. Ainda assim foram lá, né? Prestigiaram. A gente teve um momento ali de troca de experiência. Não precisa disso. A pessoa pode ficar em casa. Mas ela é onde também a vida com o Senhor flui, né? Você vive à medida daquilo que você dá também. É verdade. Né? A gente tem vários pilares na vida, né? Tem o pilar da diversão, tem o pilar da atividade física, de cuidar da saúde, da vida espiritual, e tem da área laboral. Se você tem um trabalho, se você tem uma gestão, se você precisa aprender, né? Muitas pessoas, muitos empresários que eu atendo também, assim, pergunta pra ele: qual foi a última vez que você fez um treinamento? Ele fala: cara, não tenho tempo. E na hora que você precisa de uma chave naquele treinamento, de um treinamento que você poderia ter feito, você deixou de ter porque o tempo não te dá. Agora você vai perder muito mais tempo tendo que contratar alguém para fazer no seu lugar, ou então você vai quebrar porque você não tem habilidade para aquilo. Muitas vezes remediando, né? Então a solução ela funciona no timing adequado. No time adequado. Passou daquele time, você vai fazer mudou, passou muita água debaixo dessa ponte aí. É precisão, né? Sim. Precisão. Legal. Vamos voltar então e entrar no assunto, falando de inovação, e esse assunto de inteligência artificial, que é algo que você está imersivo aí. A gente conversou um pouco, você me passou algumas coisas ali que eu achei muito interessante. Eu venho dessa área. Essa semana, por exemplo, eu acabei de construir um aplicativo para o meu negócio. Legal. Só para gerenciar contrato através de um IA. Legal. Entendeu? Vou até dar a dica para você. Eu usei o Replit lá, que é uma ferramenta que você pode ir lá, você paga, mas você dá os comandos e ele começa lá. Para mim é mais fácil, porque eu já fui desenvolvedor, então eu consigo olhar ali e construir mais rápido. Mas o universo de inteligência artificial, para mim, como é que ele se conecta com a fé? Inovação está falando de futuro. Você trazer o futuro para o presente. E a fé não é nada mais do que isso, né? É a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção de que elas existem, né? Então você trazer inteligência artificial, que é como é que eu posso, faz a pergunta, como é que eu posso fazer tal coisa, e ele sintetizar o passado, conectar isso a um desejo de futuro e te dar uma direção baseado em um database ali, né, em uma informação preditiva, como você pode agir daqui para frente. Então, esse assunto para mim ele se conecta muito com os negócios e com a fé. Sim. Né? Então, fala um pouquinho para a gente aí de como que você está imergido aí na parte de inteligência artificial e como os nossos empresários, nossos amigos e irmãos aí podem aproveitar isso de maneira saudável também para poder impulsionar seu negócio. A gente tem visto esse assunto com muita frequência, né? Redes sociais, TV. A verdade é que
já existem organizações, empresas que estão trabalhando com isso há algum tempo. O meu sócio mesmo, Nazimo, ele está estudando isso há 2 anos. Está finalizando uma pós-graduação. E eu estou falando isso justamente para as pessoas que estão nos escutando, Sim. falar, cara, não perca tempo, sabe? Tem gente que já terminou uma pós, ou seja, cumpriu ali todo um rito, né, de muitos meses, e a gente está aprendendo, muita gente está aprendendo sobre esse assunto agora, tendo o primeiro contato agora, né? A verdade é que a inteligência artificial, ela vai mudar muito do que a nossa realidade tem visto, do que a gente tem experimentado. Então, por exemplo, enquanto Easy Numbers, né, a gente teve uma série de dificuldades com relação a ter funcionários. Porque o colaborador, você treina ele, você investe nele, ele é um colaborador com as suas escolhas. Em algum momento ele decide ir embora. Então a gente teve entraves de crescimento, de não conseguir avançar, porque estava diretamente relacionada à nossa estrutura humana. E o que a gente tem visto e implementado é que os colaboradores eles começam a trabalhar muito melhor, então eles param de fazer aquelas funções mecanizadas, o Ctrl+C, Ctrl+V, repetitivas, né? e ele começa a brilhar em sua genialidade de olhar para aquela situação e poder contribuir de uma maneira muito mais direcionada, interessante para o negócio. Então, muitas vezes o empreendedor ele quer contratar, mas ele está num cenário ali, no mercado onde não permite, não é tão simples contratar, né? Brasília tem algumas particularidades com relação à população, né? Então, que foi uma coisa que eu senti, né? As pessoas, às vezes, elas estão ali trabalhando, mas estão focadas em outros projetos, como, por exemplo, isso é um concursado, enfim, e não tem problema algum com isso. Mas eu aqui com o meu negócio, eu preciso fazer ele avançar, né? E a IA virou essa possibilidade hoje de você poder municiar as pessoas que estão trabalhando com você com mais inteligência, né? De poder avançar, trabalhar de uma maneira mais assertiva. A gente não atende só a Exanumbers, né? A Zimo, junto com meu amigo, né, amigo e sócio Guilherme Lobão, a gente tem uma série de clientes, e uma delas é uma universidade. E essa universidade ali, no trabalho de vendas, ela tinha 4 colaboradores. 4 colaboradoras e um supervisor. Precisando, Tarcísio, ter mais colaboradores. Só que tem ali o turnover, a pessoa entra e sai do negócio. E o empresário está ali fomentando, procurando gerar condições favoráveis, enfim. Treina a pessoa, daqui a pouco ela sai. Natural. O que já tem acontecido? Dessas 4 atendentes, precisando de mais e mais um supervisor, ficou só uma. A IA está fazendo todo o trabalho. Todo aquele trabalho mecânico. Trabalho de SDR, de qualificar, de trazer as informações relevantes, né? Falar diretamente com a necessidade da pessoa que está buscando. A atendente, ela entra precisamente quando necessário em situações muito específicas. Que tem que falar, às vezes é uma parceria, alguma coisa. E essas outras 3 colaboradoras não foram demitidas, são boas funcionárias. Elas estão sendo realocadas em outras partes da empresa, né? Tem um outro case, por exemplo, que é o case lá de um salão de beleza, que tinha uma pessoa que ficava lá no celular e tinha que ficar respondendo cliente. Você imagina um WhatsApp de salão de beleza, bem trabalhoso. E essa moça do WhatsApp, ela queria trabalhar, se eu não me engano, fazendo corte, maquiagem, e não tinha oportunidade, porque se ela larga o WhatsApp... o que ela vai fazer mais? Arruína o negócio. Meu irmão, a IA resolveu. Percebe? Então é isso. Assim, a IA ela tem se tornado, para quem a trata, né, de uma maneira saudável, como algo a promover o seu negócio.
E é uma ferramenta que vocês desenvolveram, criaram e oferecem, ou é algo que vocês customizam, ou às vezes a empresa já tem? Personalizadíssimo. Sim. Qual que é a sua necessidade? Todo esse processo que você faz aqui interno, como que sites que você usa, se alimenta o Excelzão ali no seu desktop, como que é? E a partir disso se faz um estudo, se levanta as necessidades do cliente. Primeiro você entende o processo, né? Sim, se entende várias necessidades, né? E a gente vai focando de acordo com as necessidades mais gritantes, a gente concilia. Então, tem a questão do investimento que precisa ser feito, Sim. tem a questão do retorno. Então, você quer isso aqui por conforto, que a gente faça. Que também é um objetivo, né? Claro, mas tem também a questão de economia, tem a questão de aumento de faturamento, há outros pontos muito relevantes, né? Então, é isso. A empresa que melhorou o grau de satisfação dela, porque ela mantinha um funcionário no suporte, mas era a partir das 14 horas. Toda pessoa que tinha um problema na parte da manhã, ela ia resolver só à tarde. E eu não preciso entrar no mérito da questão, mas o contexto, se você entender, é que a empresa realmente só podia manter esse colaborador das 14 em diante. Certo. Aí peneira isso tudo, o índice de satisfação da empresa melhorou absurdamente. Entende? Então, são agentes que vocês criam Sim. e vão alocando de acordo com a necessidade de cada função. Sim. Isso revoluciona muito aí a parte de gestão de pessoas, né? Perfeito. Até porque não é você descartar as pessoas, como você falou, para poder colocar a tecnologia para fazer sozinho. Mas no momento certo, na hora certa, o colaborador entra com a competência certa e até para treinar outros que entram e saem, né? E molda, mais uma vez, a mentalidade de todos, inclusive do colaborador. Uhum. O colaborador vai ser substituído. Você se tornou insubstituível. A pessoa, no fundo, ela sabe que ela não está colaborando como ela poderia para a empresa. Não é? Então, a IA, ela não vai tirar esses empregos dessa forma, pelo menos neste momento e num momento futuro próximo, né? Existem, né, teorias aí, várias teorias, mas não tem jeito, também gera muito emprego, né? Gera muitas necessidades ali mesmo, e de negócios novos. Então, a Zima é uma empresa nova, né? A gente é uma agência de IA. E vai ter a necessidade de ter colaboradores ali sempre. Com certeza. Eu eu acompanho muito essa questão da gestão de pessoas no mercado, né, da parte de RH. Uma pesquisa que saiu ano passado, do Gartner lá, 72 mil profissões vão deixar de existir até 2030. Porém, 140 mil vão começar a existir. Ou seja, mas sempre com a visão de quais são as competências novas. E uma delas é até saber usar a tecnologia, né? Saber. A minha recepcionista lá da clínica usa o ChatGPT para poder ajudá-la a melhorar as mensagens dela para os clientes, automatizar as mensagens de atendimento, para que ela tenha um fluxo maior de conseguir dar respostas, né? Perfeito. Não que não tenha um humano por trás, Perfeito. mas ele ajuda a tecnologia para dar mais agilidade, né? É uma extensão da pessoa, né? Você vai se tornar alguém mais competente, né? Se trabalhar direitinho, tiver uma boa mentalidade, você vai passar a ter mais tempo. E não um preguiçoso, né? Como muita gente tem pensado, né? Sim. Que a IA tá tornando as pessoas mais preguiçosas. Pelo contrário. Eu acho que é complicado você dizer isso, porque até para você ter um resultado com ela, Sim. você precisa pensar. Precisa pensar e pensar bem. Sabe? Pensar de uma maneira bem direcionada. Não é simplesmente faça aí, tô com essa necessidade. Né? Existe inclusive habilidades a serem desenvolvidas, porque você tem que explicar muito bem para ela, né? Foi algo que eu aprendi sendo professor, é impressionante como isso te desenvolve, né? Muito. Você está ali numa sala falando algo, você olha para o rosto das pessoas, a pessoa não está entendendo o que você está falando. Oh, meu Deus, eu estou achando que eu me conecto com essa pessoa. Estou dando um show, não estou dando um show, a pessoa não está. E você ter que se conectar, moldar, mudar de repente a forma de falar para entender. Essas habilidades foram desenvolvidas lá, enquanto professor estou usando aqui um prompt lá do ChatGPT.
Eu dei muita consultoria e fiz muito processos de coaching durante muito tempo, e eu falava muito com as pessoas, você precisa aprender a arte de fazer perguntas. Legal. Isso desde 2014. E a arte de fazer pergunta é o quê? Não é você ser evasivo, mas é você aprender a pensar. Porque a pergunta, quando você mesmo a faz, você pensa em qual seria a resposta coerente dentro do seu cérebro e se você realmente sabe qual é a resposta ou qual é o tipo de resposta que você deseja. Então, de alguma forma, a pergunta... Jesus sempre fez perguntas. Né? Tá óbvio aqui. O que você quer que eu te faça? Você não tá vendo que eu sou cego, que eu preciso disso. O cara tá chegando. Tá, mas às vezes você quer só uma esmola, às vezes você só que quer você quer, né? um prato de comida. Sim. Mas o que você quer de verdade? Então, o desejo, né? O que vem de dentro. E acho que essa geração é a geração de pensar. E a síndrome do pensamento acelerado tem mudado os comportamentos. As pessoas confundem muito a ansiedade com a síndrome do pensamento acelerado, porque a quantidade de informação não está sendo bem canalizada. E a IA pode ajudar muito com isso. Verdade. Olha, faz isso aqui, ó. Ó, você quer que eu te ajude com isso? Você quer que eu te conte? Então ele está perguntando o que você quer, né? Então ajuda muito nesse processo. Agora tem que saber ser utilizado, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Agora tem que começar, sabe? Você começar, você vai aprender a mexer. Sim. Só que você tem que começar, né? Que hábito você poderia dar de dica poderoso assim para um empresário começar a introduzir isso? Às vezes ele até já está, mas como que ele começa a sintetizar isso dentro da organização dele para que comece a virar uma cultura? E não precisa ser uma coisa assim de mudar tudo de um dia para a noite, né? Eu trabalhei muito com a questão de digitalização de processos e a gente via pilhas e pilhas de armários e tudo. De documentos e que num passo de mágica, assim, você desenvolve um Excel da vida que você acaba com aquilo, que você integra. Mas não precisa ser assim. As pessoas, elas querem, às vezes, não, vou contratar um sistema e esse sistema vai resolver minha vida. Não, o sistema e a máquina só responde aquilo que você diz para ela fazer, né? Ela até tem automações, mas ainda as automações são alguém que programou e disse assim, ó, faça isso quando isso acontecer. Perfeito. Mas como que você poderia orientar ou dar a dica para assim, iniciar esse processo aí de automação, de uso da inteligência artificial nos negócios? Legal. Eu acho que todos nós, por conta do ambiente, a gente já está com essa introdução na vida. Sim. Você entra numa rede social, tem lá uma postagem, né? O próprio algoritmo já te envia isso, você já clicou, já leu. Um bom caminho é, de repente, você assinar alguma plataforma e começar a brincar com ela. Sabe, tem tanta coisa no YouTube, tem tanta coisa que você pode fazer sozinho. Integrações, né? Tanta coisa já, né? Seja curioso, comece a pesquisar as coisas. E para o negócio, aí eu já acho que você pode se unir a quem está, de repente, uns passinhos à frente de você. Como eu falei, né? Cara, eu estava aprendendo ali, mas já tinha gente ali com 2 anos nisso. Cara, deixa eu colar em você. Deixa eu aprender, vamos aprender junto aqui. E tem algumas pessoas assim, sabe? E aí você traz, você de repente fala assim, cara, não tem orçamento para o meu negócio, para isso. Eu posso garantir para você, é um investimento que se paga. É um investimento que se paga. Você vai ter retorno imediato. E como a gente, por exemplo, que somos uma agência, você vai pagar ali por 1 ano, tendo nosso suporte, tendo toda a nossa atenção. E mais, não é uma coisa que, paguei e tô ali. Não, você está junto ali. Nós vamos crescer o seu negócio juntos, você vai estar envolvido. É um casamento. Em algum momento, se você quiser encerrar, você já vai ter saído. Você continua tendo benefício muito maior e com todo esse benefício de aprendizado. Sim. Então, diminuir essa curva de aprendizagem. O que funciona e o que não funciona? Cara, tem gente com 2 anos aprendendo, errando já, por que eu vou cometer os mesmos erros, né? Sabe, aprende com o erro dos outros, né? Não precisa cometer os mesmos. E qual que é o futuro das empresas que ainda não adotaram e não pretende adotar ou não tem ideia de como fazer isso? Cara, o futuro, a gente não tem escapatório para a inteligência artificial. Não existe esse mundo do seu negócio onde você não possa ter. É como você querer vender e não estar na internet.
Não, João, se eu estou na internet, tá, mas você não tem competência, né? A IA vai transformar todos os seus concorrentes numa máquina muito mais azeitada. Vão ter muito mais competência, Sim. muito mais condições de entregar o mesmo que você faz, mais barato, melhor, mais rápido e com um valor maior. O valor no sentido de com muito mais benefícios. Você não tem como concorrer. O jeito de concorrer é jogar conforme a regra, como se as regras do jogo do mundo dos negócios tivessem mudado. Esse é um novo elemento que trouxeram. E é muito poderoso isso, porque se e não é aquela corrida louca também, porque para aderir uma moda. Na verdade, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Necessidade de sobrevivência. Sim. Onde você não entrei nesse mercado porque é bonitinho, porque é legal, nada disso. É porque senão você vai se tornar alguém obsoleto. Infelizmente ou felizmente. É como as coisas são. Bom, legal. Fala pra gente aí como é que as pessoas podem encontrar você, encontrar as empresas. Legal. Bom, pelas redes. Aquela câmera. Você pode me encontrar nas redes sociais. Meu nome é pequeno, não é difícil de entender, é Jonatas Usevicius. Tá? Você encontra facilmente. Ou entra lá nas redes sociais do Oceano, eu sigo todas, você digitou Jonatas, eu vou aparecer. E lá nas minhas redes sociais você vai encontrar o que eu faço, algumas histórias, né? Tem a minha mentoria também. Boa. Né? Fala um pouquinho da mentoria. Que empreender. É legal. Então, a ideia da mentoria é me conectar ao seu estágio, ao estágio do mentorado. Você está buscando entender o que é inovação, startups, inteligência artificial. A gente tem algumas aulas, um tipo de acompanhamento. Você já tem um negócio, quer implementar no seu negócio, outro tipo de acompanhamento. Você está precisando de ter um conselheiro lá na sua casa, na sua empresa, é um terceiro tipo de mentoria. Não, legal. Então, bem estruturado, a pessoa contrata. Bem estruturado, a gente tem uma equipe, né? Eu não me aventuro em assuntos que eu não domino. Você está com algum tipo de problema que eu não domino completamente, eu tenho alguém da minha equipe que resolve. Então, imagem, né? Tratar imagens, por exemplo. Cara, a gente tem designers lá brilhantes para poder servir. Muito bom, muito bom. O que você diria, assim, a frase que você deixaria assim, impactante hoje para os nossos amigos, parceiros aí, aquilo que flui de dentro do seu coração como lema de vida, o que você poderia compartilhar conosco para contribuir aí, nos conectarmos mais ao seu propósito de vida aí? Aproveitando que nós estamos no meio cristão, né? O Senhor não é uma instituição, uma igreja tão abençoada, eu penso que a principal mensagem é não se desconecte do Senhor. Sabe, em algum momento da sua vida, você fez uma escolha. Né? Você pode entrar nesse paradoxo aí de eu fui escolhido, o Senhor me escolheu, não importa. Mas o fato é, você entregou a vida para o seu Senhor. Não a tome de volta. Sabe? Os meus erros foram todos eu ficando bom demais. Tentar controlar o que você já entregou. Bato no peito e saio jogando. Então vai lá. Sabe? E essa é a mensagem principal. Devolva sua vida para o Senhor. Sabe? O empreendedor, por definição, ele é um cara que executa as coisas, que ele é desbravador. Ele tem que fazer acontecer. Mas você tem que lembrar que quem faz acontecer de fato é o Senhor. E o que eu posso dizer é que, pelo menos para mim, é mais um dia que eu coloquei o Senhor na frente. Sabe? Rapidinho eu quero pegar para mim. Então é um dia após o outro. Mais um dia, o Senhor está à minha frente. Dá certo quando é assim. Amém. É viver um dia de cada vez. Isso. Né? E com ele no governo, né? Com ele no governo. Deus, eu costumo dizer para os discípulos de Jesus aí, Deus nos deu o controle, mas o governo é dele. Perfeito. Né? Ele governa porque ele estabelece as leis, ele estabelece como organicamente as coisas vão funcionar, mas o que fazer é decisão nossa, né? Perfeito. Como fazer. Você vai escolher o caminho que você vai seguir. Você vai escolher.
Bom, para nós é uma honra, um prazer. A gente vai chegando ao minha. fim aqui, a gente pode ficar aqui. Vamos fazer outros bate-papos desse aqui. A gente quer promover outros eventos também, Legal. uns TED Talks ali, né, na igreja. Legal. Chamar os empresários, fazer palestras exclusivas com temas de a parte de contabilidade, mentoria. Legal. E aí queria muito contar com você, né? E com Estou à disposição. todos os seus conhecimentos aí para servir essa comunidade dos santos, né? Sim. A gente sabe que não é fácil, não é simples administrar um negócio, ter essa quantidade de coisas para se preocupar, é imposto, é colaborador, é gente. Então, a gente tem diversos assuntos que a gente quer expandir essa nossa rede aqui, conversando com as pessoas a respeito disso. E é esse bate-papo agradável, né? Espero que você tenha gostado também. Gostei muito. É a sua casa, né? Deixar bem à vontade. E você acompanha aí, compartilha esse vídeo com outros empresários que você acha que precisa ouvir essa história, né? O Jonatas contribui muito com a gente aqui. A gente já esteve no negócio dele lá, no Blend Café, que é fenomenal, assim, a qualidade, né? Então tá pivotando o modelo do negócio também. E tem essas outras coisas. Você pode seguir ele nas redes sociais, a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo para você seguir. E aí não deixe de comentar também aí nesse vídeo aqui o que você achou, fazer perguntas que a gente encaminha para o Jonatas aqui. Qualquer dúvida que você tenha, contato, Tarcísio, como é que eu faço para chamar o Jonatas aqui na minha empresa para fazer uma avaliação Legal. de como que eu estou, né? Tá aqui disponível para isso, é um irmão nosso. E a gente quer ser muito grato, abençoar você, abençoar a sua família, que faz parte desse grupo aí da Oceano da Graça, né? E nós queremos servir não só quem faz parte da Oceano da Graça, mas Perfeito. todos os empresários, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ele não falou aqui, depois a gente vai falar sobre isso, mas ele é um empreendedor do reino, né? Ele é um missionário. A gente tive a oportunidade de conversar com ele, ele ama missões, tem o coração voltado para ensinar jovens, né? Essa parte não só de tecnologia, mas empreendedorismo. E aí a gente vai desenrolar esses assuntos aqui em outro podcast. Perfeito. Obrigado mais uma vez, viu? Foi uma honra, né, participar. Achei incrível. Acho que a gente conseguiu extrair aí algumas pérolas, né, de sabedoria. Sim. E estou à disposição, né? Estou à disposição dessa comunidade aqui. Naquilo que eu puder servir, vai ser um prazer, uma honra. Conte comigo. Obrigado, meu irmão. E até o próximo episódio do Oceano Podcast aqui, ó. Nós estamos aqui inaugurando um episódio atrás do outro, né? Então estamos fazendo aqui o Oceano Business, esse podcast para poder contribuir com você. Até o próximo episódio.